Obrigado, Toscano. Essas propostas, inclusive, nós tivemos a exposição semana passada na Conferência da Advocacia, num painel de direito civil lotado, mostrando mais uma vez, professora Paula, a força do direito privado, um painel que o professor Toscano montou. Queria destacar que os dois painéis mais lotados no terceiro dia foram de direito civil. No período da manhã, o painel que o Toscano montou, e à tarde, o painel sobre planejamento sucessório. Mais uma vez, isso mostra a força do direito civil, muito mais importante do que as outras matérias, ministro Belize. Eu quero só deixar aqui, aproveitando também a homenagem que foi feita ao professor Edivaldo Brito, sem dúvida alguma, nosso decano, deixar uma homenagem especial ao Pablo, professor Pablo Stouze, que trabalhou muito efetivamente para essa audiência pública. Ela foi realizada graças a ele, com toda essa organização e com a indicação dos professores que falaram. E aproveitando, por fim, a fala do professor Eugênio, eu gostaria de prestar homenagem a quem estaria aqui, já tinha sido indicado, mas infelizmente não está entre nós, que é o professor Cristiano. Não está presencialmente, mas está com a sua doutrina, professor Cristiano Chaves. E eu gostaria de público prestar uma homenagem, porque esse ano eu voltei a treinar karatê, né, que na minha vida é tão importante, acho que até mais importante que o do direito civil. Eu acho que sim, professora, porque o karatê, eu tenho 35 anos de karatê, né? São desde os 12 anos de idade, né? E o direito civil acabou surgindo depois. E quando começa o treino e termina, especialmente quando termina o treino, a gente fala o chamado Dojokun, que tem duas regras importantes: respeitar acima de tudo e fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Eu quero dizer a vocês que eu talvez tenha sido adversário, até por discordância em alguns momentos da minha vida, do professor Cristiano Chaves. Talvez tenha sido. Mas a gente aprende ali que a gente é muito feito pelo adversário também. Por aquele que te forma, não é só o amigo, o companheiro, aquele que te forma. O adversário, aquele que discorda de você, também é importante na sua formação. Então eu quero pedir uma homenagem especial a ele, porque ele foi importante para todos nós, para mim também, Pablo. Porque, sem dúvida alguma, a gente é formado, forjado por aquele que eventualmente não concorda com você. Então, peço a ele, para encerrar essa sessão, ministro, uma salva de palmas. Depois eu vou passar a palavra, porque temos algumas regras de protocolo para observar. Uma salva de palmas para o professor Cristiano Chaves, que infelizmente não está aqui com a gente hoje. Depois dessa justa homenagem ao professor Cristiano, vamos ouvir agora também por 10 minutos, o último dessa parte da manhã, sobre o direito empresarial, o professor da Universidade Federal da Bahia, Dr. João Glicério de Oliveira Filho. Fazer alguns comentários sobre a questão do direito digital. Talvez as últimas audiências públicas não tenham sido vistas, especialmente pelos dois últimos expositores. Nós já deixamos bem claro nas exposições anteriores, na audiência pública de São Paulo, na audiência pública de Porto Alegre, primeiro, que a gente só vai consolidar no texto aquilo que tenha unanimidade, consolidação. E nós temos aí nas propostas, pelo menos que eu já fiz uma análise prévia, acho que a professora Rosa também, 70% a 80% de consenso. Se a gente já mudar 70% a 80% do que a gente tem de consenso, a gente já tem uma revolução. Nós temos um código mais moderno, mais atual, e já entramos para a história e já cumprimos a nossa meta. Existem alguns temas que não são pacíficos. Por exemplo, cripto. Eu não acho que cripto seja criptoativo. Para mim é só cripto, não tem ativo nenhum. A diferença do criptoativo é que moeda nacional corrente tem lastro, criptoativo tem fé. O ministro, gostei até dessa exposição, ministro
Beris me trouxe essa ideia agora. Em cripto só há fé. Então é claro que esse tema nós não vamos regulamentar. Se a gente no direito digital, a gente pegar o CNJ, que agora foi incorporado ao Código de Normas Nacional, inclusive eu e o professor Carlos Elias participamos desse projeto com o ministro Salomão. Se a gente traz o provimento 100, que hoje não tem legalidade e é inconstitucional, porque nós não podemos ter regra de competência de venda de imóvel digital em provimento do CNJ. Se a gente traz digital para o código, e a gente tende a fazer isso, isso já é uma revolução. Se a gente pega aquilo que o CNJ está tentando normatizar sobre para o código, já é uma revolução. Então, a comissão vai cumprir a sua tarefa. E eu pediria para os dois expositores, porque agora eu já falei isso também, a gente já passou do momento de provocação. A gente quer artigo de lei. Então, se há propósito de artigo de lei, como os primeiros fizeram, tragam para a gente vai analisar. E se tiver pacífico e já tiver um grau avançado, a gente vai tratar. A ideia também foi exposta em outras audiências públicas, é ter um capítulo básico, com um glossário de regras fundamentais de direito digital, naquilo que for pacífico, naquilo em que há unanimidade. Por exemplo, o tema de locação por aplicativo é um tema que a gente pode tratar. E nós vamos tratar desse assunto. Não é? Herança digital, nós chegamos num consenso. A gente vai tratar, mas existem temas que isso vai ficar para a comissão de reforma daqui 40 anos, daqui 50 anos. A gente não tem compromisso nenhum de fazer uma lei, uma reforma que vai durar 200 anos. Isso vai ficar para outra comissão ou outra geração de juristas para fazer. Então, eu vou reafirmar o que foi dito. Vem reforma, vem daquilo que é possível, daquilo que há consenso e daquilo que a gente tem proposta efetiva. Tem que mudar esse artigo. Nós precisamos de artigo de lei. Queremos mudar esse artigo. Aí nós vamos fazer efetivação. Agora, ficar em campo de subjetividade, fazendo suposição de coisas que a gente ainda não tem algo pacífico, a gente não vai fazer nesse momento. Né? Dúvida, aquilo que está sendo provocado, isso a gente não vai mudar nesse primeiro momento. Nós vamos ter aquilo que é possível mudar nesse momento com a massa de trabalho que nós temos hoje. Eu vou encerrar com uma frase que eu falei em Porto Alegre. Se o código for frustrado, a frustração não é só da comissão, não, é da geração inteira. A responsabilidade não é só nossa. A responsabilidade é da geração inteira, inclusive todos que estão aqui presentes. Então, quero deixar bem claro para vocês que nós estamos todos juntos nessa. Então, foi a geração que não conseguiu fazer um código que foi aproveitável. Não foi só a comissão de juristas que não fez, a geração de civilistas é que não conseguiu fazer. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Vamos agora para a próxima fase. Cada subcomissão, seus representantes, falam basicamente do 5 minutos, o necessário, mas acho que 5 minutos, o estado atual lá dos trabalhos. Já estamos na véspera de apresentar os trabalhos para os relatores, então eu, com muito prazer, passo a palavra para o nosso professor Edivaldo Brito para falar sobre a subcomissão das obrigações. Uma observação de um tema, parabéns, professora Laura. Não, é uma observação. O mundo paralelo que nós, juristas, vivemos. É impressionante o mundo paralelo que nós vivemos, a bolha que nós vivemos. E antes do Pablo falar, eu lembro de uma fala dele, de o código sendo feito para o povo, não para a bolha que nós criamos. Um caso da meta inteira. E a gente perdendo tanto assunto, tanta divergência, para um caso até hoje. Um caso. Como nós vivemos num mundo que é um mundo paralelo, uma bolha que a gente tem que furar. É impressionante. Obrigado por essa informação, doutora Laura. Obrigado, Flávio. Agora ouviremos o nosso anfitrião e membro da comissão, professor Pablo Stoltz, que nos recebe com carinho, vai falar do direito das famílias. Eu vou ser brevíssimo, mas eu tenho visto em água, vou ser breve, vou falar.
Bom, Obrigado, Dr. Cadu Santos. Bom, então, antes de encerrar os trabalhos, eu gostaria de, em nome da comissão, agradecer todos os membros da comissão, mais uma vez, agradecer aos convidados que foram escolhidos pelo professor Pablo, professor Edivaldo, e também pela própria comissão, que fez as indicações. Gostaria de agradecer também a cada relator que está aqui presente. Fazendo um rápido levantamento, professora Rosa, para quem eu já vou passar a palavra, nós temos aí entre 2.000 e 3.000 páginas no total para analisar em 2 meses, antes de colocar tudo isso em votação. Para que vocês tenham uma ideia, agora a gente recebe os textos dia 15 de dezembro, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, eu e a professora Rosa vamos fazer aí a confrontação dos textos, sugerindo, eventualmente, textos substitutos, inclusive isso está no regulamento, é algo que os relatores gerais têm como atribuições, e bem naquela ideia das jornadas de direito civil, nós teremos, depois dessa entrega, acho que final de fevereiro, para o Senado preparar todos os textos para votação, entre os dias 1º e 5 de abril, em Brasília. Somente votarão os que estiverem presencialmente, como acontece nas jornadas de direito civil. Os que não puderem, os membros da comissão que não puderem participar presencialmente, não terão direito de voto nessa semana. Nós vamos em um sistema democrático, em que cada membro, sem qualquer voto qualificado, representa um voto. Nós vamos votar em todas as propostas, em todas as sugestões que foram feitas. E aí sim, só depois, dia 6, 7, 8 de abril, depois da consolidação, o ministro Pacheco, o presidente Pacheco fará a análise dos textos e, como ele é o relator, se ele assim o quiser, depois de passar pela assessoria de direito civil do próprio presidente Pacheco, ele pode ou não acatar as nossas sugestões. Ele vai, como presidente do Senado, propor o texto como projeto de lei. A verdade é que nós não temos ainda texto, não há texto ainda para ser analisado, não há texto ainda para ser criticado. Isso só vai ocorrer em abril, em meados de abril do ano que vem, ou talvez em maio do ano que vem. Então, nós temos um longo trabalho, professora Rosa. Eu quero, mais uma vez, como o Pablo Stolze disse aqui, ressaltar que todos nós tivemos aí um trabalho muito intenso, um trabalho voluntário, um trabalho de entrega, que foi intenso em todas as comissões nesses últimos meses, e que é um projeto dessa geração, como eu disse aqui. É um projeto dessa geração, é um projeto comunitário, e a história mostra que a responsabilidade em projetos como esse não caem sobre determinadas pessoas, caem sobre um grupo. A história da humanidade sempre mostrou isso. Então, eu quero passar a palavra à professora Rosa, dizer que nesse tempo foi um grande prazer, uma grande honra trabalhar com a senhora que foi minha professora, e dizer que realmente temos um trabalho intenso agora nos próximos meses, mas, como a senhora disse, uma das reuniões, um trabalho de muita responsabilidade e que, com certeza, nós nos esforçaremos o máximo para poder desempenhar. Obrigado, professora Rosa. Eu gostaria... Professor Edivaldo, para suas considerações finais, mais uma vez agradecendo, professor, o ícone e essa luz para todos nós que o senhor representa. É uma honra também tê-lo conosco nesse trabalho, e coisa para contar para os netos, né? Um dia. Obrigado, professor. Eu agradeço. Mais uma vez agradecendo. Então, agradecendo mais uma vez todos os funcionários, agradecendo também ao Senado, agradecendo todos os civilistas e as civilistas, não só da Bahia, mas do Nordeste. Hoje vocês deram um verdadeiro show. Aqui foi uma das audiências públicas mais intensas, com excelentes propostas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião, que será a apresentação dos relatórios das subcomissões no dia 18 de dezembro, em caráter semipresencial, 10 horas.